Vamos lá? Agora a questão de número 43, ela não é uma questão difícil, mas ela tem um termo, surge um termo nessa questão que eu não citei ainda. Claro que você, ávido pelo saber, como a gente já está vendo elipse há algum tempo, você já deve ter pesquisado, deve saber o que significa esse termo, mas por via das dúvidas é bom eu falar. Ele pediu a distância focal. Distância focal você já sabe o que é. Distância focal é o 2C. Distância focal é a distância entre os focos, que é o dobro do C. Então ele quer saber quanto é que vale 2C e quanto que vale a excentricidade de uma elipse que tem centro na origem que passa por aqueles pontos ali. Excentricidade é um termo novo, pelo menos eu não tinha falado ainda, e a gente usa a letra E para definir a excentricidade. A excentricidade, inclusive, vai ser bem importante depois que eu terminar de falar das cônicas, porque existe uma outra definição para elipse, que na verdade existe uma outra definição que vai conseguir unificar circunferência, elipse, hipérbole e parábola. A gente não fala isso agora porque a gente viu circunferência, está vendo elipse, falta ver ainda hipérbole, falta ver parábola. Depois que eu vir os quatro, eu vou dar uma definição nova que, a partir da excentricidade, unifica os quatro conceitos. Então, é um negócio bem importante a excentricidade. E a excentricidade, essa é a pergunta, né? O que é excentricidade? Bom, a primeira definição de excentricidade que a gente vai ter é que a excentricidade é C sobre A. Então, por isso que eu falei que a questão não é difícil, porque se você souber que a excentricidade é C sobre A, a questão você vai matar logo. Porque você já sabe nas questões achar na elipse o A, o B e o C, né? Você precisa achar isso o tempo todo. Então, se você tiver o A, B e o C, ou mais precisamente se você tiver o C e o A, a excentricidade está resolvida. O C você já tem que achar mesmo, né? Porque ele pediu também a distância focal. Então basta achar o A que você mata a questão. Então por isso que eu disse que a questão não é difícil. Mas você precisa saber que a excentricidade é C sobre A. E, né, explorando um pouco mais, existe um significado para a excentricidade. Não é simplesmente definir que é C sobre A e pronto, acabou. Existe um significado para ela. Primeiramente, para elipses, a excentricidade sempre vai ser um número entre 0 e 1. Por que vai ser sempre um número entre 0 e 1? Para a elipse, o C sempre é menor que o A, né? Porque o A da elipse é isso tudo. Vamos olhar para metade, né? Na verdade, o A da elipse está aqui, é do centro até aqui. É metade do eixo maior. E o foco da elipse sempre está antes de terminar o eixo. Aqui vai estar o centro, aqui vai estar o foco. Então, o A da elipse é daqui até o final. O C da elipse é daqui até o foco. Então, sempre eu tenho o C menor que o A. Se o C é menor que A, essa divisão aqui vai dar sempre menor que 1. E maior que 0 é óbvio, né? Porque são números positivos. Então, para elipses, a excentricidade está sempre de 0 e 1. Por que eu estou frisando isso? Você pode, negócio imbecil, logo, estou vendo que é menor que 1. Estou frisando isso porque, como eu disse, a gente vai ter uma definição lá na frente que vai unificar todas as cônicas. Então, a hipérbole, que é o próximo capítulo que eu vou ver ainda, a hipérbole também tem excentricidade. Também tem. Só que para a hipérbole, a gente vai ver que a excentricidade é sempre maior que 1. E também vai ter a parábola. A parábola também vai ter excentricidade. E na parábola, a gente vai ver que nela, a excentricidade é sempre igual a 1. Então, eu já estou até dando um spoiler aí sobre o que vai acontecer lá na frente. A excentricidade é um negócio que unifica todo mundo, porque o valor da excentricidade faz você saber identificar qual é a figura. Excentricidade entre 0 e 1 é elipse. Beleza? Depois a gente vai explorando o resto. E aí, garoto, veja bem. Uma coisa que é interessante sobre a interpretação da excentricidade é a seguinte. Quando a excentricidade fica muito perto de 1, é porque a elipse é mais achatada. Porque a elipse é como se fosse uma bola, né, que você achatou. Ou é a bola de futebol americano. A bola de futebol americano você pode dizer que você pegou uma bola normal e achatou. Então, se você achata muito, ou seja, fica uma figura muito assim, muito achatada,
isso é indicativo de que a excentricidade está perto de 1. Então, quanto mais perto de 1 for a excentricidade, mais achatado é a elipse. E, por outro lado, se a excentricidade for muito perto de 0, ela é menos achatada. Então, comparando essas duas elipses aqui, como essa é muito achatada, a excentricidade dela está mais perto de 1. Como essa aqui é menos achatada, né? Ela está quase igual a uma circunferência, menos achatada, a excentricidade dela é perto de 0. E, ainda, além disso, o caso da circunferência em si, a circunferência mesmo, circunferência de verdade, dá para a gente dizer que a circunferência é um caso particular de elipse, com E igual a 0. Primeiro, já dá para a gente dizer que circunferência é um caso particular de elipse, porque a circunferência também tem aqui algo do centro para um lado e do centro para o outro, né? Do centro para vertical, pô, eu tenho um valor aqui de eixo na horizontal e um valor de eixo na vertical para a circunferência. Qual a diferença que tem dessa figura para essa, por exemplo? Na circunferência, esse eixo e esse eixo são iguais, né? Eu tenho R para cá, tenho R para cá. Na elipse são diferentes. Para um lado é um valor, na outra direção é outro. E tem um valor que é maior que o outro. Mas a circunferência é como se fosse uma elipse, mas aonde isso e isso são iguais. Em vez de aqui ser A e B, é R e R. Então circunferência tem a ver com elipse. Só que uma elipse de eixos iguais, digamos assim. E aí, a circunferência é como se fosse uma elipse de excentricidade 0. Por quê? Porque o C é 0. Que? O C é 0? Pensa bem, a elipse é um negócio que tem dois focos. Tem um cara para cá, tem um cara para cá e tem aqui o centro. Dá pra gente dizer que a circunferência veio lá da elipse quando a gente pegou os focos e juntou. Você pega os focos e junta, é como se você tivesse que... Imagina você pega essa figura aqui e vai achatando. Ou, na verdade, vai desachatando, né? Vai espremendo aqui nessa direção para dentro. Se for espremendo, você vai trazer os focos para perto. Então, na situação limite ali, quando os focos da elipse se juntam, ou seja, quando os focos viram o centro, eu saio da elipse e entro na circunferência. Mas se eu juntar os focos, é porque a distância entre eles vira 0. Então dá para você dizer, extrapolando as ideias, que a circunferência é uma elipse com C valendo 0. Porque como em vez de você ter dois focos, você passou a ter um só. Os focos e o centro viram uma coisa só. Então a circunferência de C igual a 0 é a elipse, quando achatada, a ponto de virar uma circunferência, eu tenho um caso de C igual a 0. Logo, se o C é 0 e a excentricidade é C sobre A, então a excentricidade da circunferência é 0. Então por isso que eu disse também que quanto mais perto de 0 for a elipse, mais parecida com circunferência ela é. Inclusive, quando a excentricidade vira 0, eu tenho uma circunferência exatamente. Logo, se eu for do lado oposto, né? Se a excentricidade for mais perto de 1, é porque a elipse é mais achatada. Então, mais perto de 1 é uma elipse mais assim, mais perto de 0 é uma elipse mais redonda, entre aspas. Beleza? Isso é a palhinha sobre simplicidade. Agora, no próximo vídeo, eu vou resolver a questão em si, né? Você vai ver que a resolução da questão em si é bem tranquila.